Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ângela, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer essa bolsinha linda, que é um porta-celular. Ela é bem útil para o nosso dia a dia e também bem facinho de fazer. E lembrando a vocês, se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscreva, que isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Então vamos lá, essa bolsinha, ela tem essa alcinha aqui com um mosquetão, tem essa abinha aqui na frente, ela tem o fechamento dela é com um botão de imã, super fácil de colocar. Na parte desse bolsinho, na parte da frente, nós podemos colocar o nosso celular. O tamanho dela cabe um celular grande, é um tamanho ideal, que não é muito grande nem pequena. Aqui tem um zíper com um bolsinho que nós podemos colocar dinheiro, chave, um cartão, coisas que nós precisamos para uma saída rápida, né? Para um supermercado, uma farmácia, uma saída rápida que nós não precisamos levar muita coisa. Então eu acho que ela é muito útil, cabe tudo que nós precisamos. Essa parte de trás eu tô usando jeans. Na frente eu tô usando tricoline, eu estruturei só a parte do tricoline, nós vamos ver no passo a passo. E você pode usar o tecido da sua preferência. Então, espero muito que vocês gostem da aula. E agora nós vamos para as medidas. Vamos lá, vamos começar pelo corpinho da bolsa, né? Que é essa parte de trás aqui, a parte do zíper. No corpinho da bolsa, eu cortei 2 vezes no tecido principal, que eu tô usando o jeans, você pode usar outro tecido também da sua preferência. O jeans eu não vou estruturar, porque ele já é bem durinho, esse jeans que eu peguei, ele é bem grossinho, então não acho necessário estruturar. Então, se você estiver usando tudo tricoline, então você pode estruturar. Então, para essa parte aqui, eu tô usando 22 por 14. Eu cortei 2 vezes no tecido principal, que é a parte do bolsinho, da parte da frente e a parte de trás. 22 por 14. E cortei 2 vezes no forro. O forro, ele tá medindo 21 por 14. Ele é um pouquinho menor, que é para não ficar muito pano, muito tecido por dentro da bolsinha. Então, eu cortei 1 centímetro menor de largura, mas de altura eu tô usando a mesma altura, que é o 14. Então, ele tem 21 por 14. E essa parte, 22 por 14. Agora, pro bolsinho da frente, que é essa partezinha aqui, nós vamos usar o tecido principal. Eu cortei 21 por 10,5. 21 por 10,5 no tecido principal. A parte do forrinho que vai fazer esse acabamento aqui na parte da frente da nossa bolsinha, ele tem 21 por 14. Ele é um pouquinho maior e ele vai ficar assim. E também cortei a manta 21 por 14, que é o tamanho do nosso forrinho. Agora, para a parte da abinha, dessa abinha que tem um botãozinho, nós vamos usar 12,5 por 10. 12,5 por 10, eu cortei no tecido principal, no tecidinho do forro e na manta. Agora, para a parte das alcinhas. Essa parte menorzinha aqui, que segura o nosso mosquetão, ela tá medindo 4 por 13. Tem 13 por 4, que é essa partezinha aqui que vai segurar nosso mosquetão. Agora, a alcinha, eu tô usando 35 centímetros por 4. E agora, o nosso zíper, ele é um pouco maior, né?
que nossa bolsinha, porque tem que sobrar. Ele é o zíper de número 5, ele tá medindo 30 centímetros. Vamos precisar também de um cursor, o mosquetão e o botãozinho. No caso aqui, eu tô usando o botãozinho de imã, você pode usar aqueles botãozinhos tic-tac, a preferência vai de vocês. Então, eu tô usando essas peças aqui. Então, agora, vamos para a parte da costura. Então, nós vamos começar pela tirinha maior, que é a que vai o mosquetão. Fui lá no meu ferro, vinquei no meio, trouxe as duas laterais pro meio. Agora, nós vamos passar o nosso mosquetão. Encaixa o mosquetão aqui. Deixa ele aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha unindo essas duas partes. Assim. Vou pegar as duas pontas e vou unir essas duas partes. E passar um pezinho de máquina aqui. Então, peguei a minha tirinha, a de 30 centímetros, passei o mosquetão por dentro dela e costurei as duas pontas. Agora, nós vamos abrir essa costura que nós fizemos assim. Abre assim. Vamos trazer a lateral pro meio, que nós vincamos, a outra lateral também pro meio, assim, ó. E dobramos pra fechar. E nós vamos passar uma costurinha em toda a volta pra fechar essa parte. Então, agora já passei as duas costurinhas, fechando a alcinha. Agora, nós vamos levar o nosso mosquetão até o meinho da primeira costura que nós fizemos, da costurinha que nós fechamos. Aqui. Nós vamos trazer o mosquetão até essa costura aqui, deixa bem no meinho. Vamos dobrar assim. E aí, nós passamos uma costurinha aqui pra segurar o nosso mosquetão. Então, eu prendi aqui, procura deixar bem alinhadinho, bem certinho as duas partes, pra não ficar torto. Prendi aqui. Agora, nós vamos passar um pezinho de máquina prendendo o mosquetão. Então, terminamos a alcinha com o mosquetão. Já fiz também a minha outra alcinha. Fechei ela dos dois lados. E vamos reservar essa parte. Agora, vamos pro corpinho da nossa bolsa. Então, para começar a fazer o corpinho da nossa bolsinha, nós vamos começar pelo bolsinho da frente. Antes de passar o ferro na manta, nós vamos unir esses dois tecidinhos, o tecido principal e o tecidinho do forro. Nós vamos posicionar certinho, assim. E vamos passar uma costurinha de pé de máquina aqui.
Então, já passei a costurinha aqui com o pezinho de máquina. Agora, nós vamos virar. Vamos lá no nosso ferro, passar essa parte. E aí, quando eu estiver passando, vou abrir essa costura. Quando eu estiver passando, eu vou acertar os dois paninhos assim. Bem certinho assim. Pra ele ficar com esse acabamento aqui na parte de cima. Então, vamos lá passar e já volto. Então, passei o meu paninho, ele ficou assim, com esse acabamento aqui. Olha só, ficou assim, dobrei pra cá, acertei ele todinho assim, passei. Agora, nós vamos pegar a nossa manta e vamos encaixar aqui. Encaixa bem onde tá vincado. Deixa ela certinha, assim. Vira pra cá, traz pra cá. E vamos lá passar o ferro. Vai sobrar, depois nós vamos tirar o excesso de manta. Pronto, já passei, cortei o excesso da manta, ele ficou assim certinho, ó. Agora, nós vamos medir pra colocar o botão. Nós vamos vincar o meio, acerta assim, pra achar o meio. Vincamos o meio. Você pega uma caneta, um giz ou aquelas canetas fantasminha pra marcar. Então, aqui tá o meu meio. Eu vou marcar 2 centímetros pra baixo. 2 centímetros pra baixo, marquei o meio aqui. Aqui tá o meu meio. Vou pegar aquela partezinha que vem no botãozinho e vou colocar essa bolinha do meio bem aonde eu marquei. Assim. E aí, eu risco as laterais dele, que é onde nós vamos abrir para colocar o botão. Agora, nós marcamos, eu vou tirar, vou desgrudar a parte de trás. Depois, nós passamos de novo, né? Desgrudei a parte de trás, vou furar pra baixo, assim. E aí, eu subo pra cima onde tá a minha marcação e puxo. Dessa maneira, nós não vamos rasgar, né, muito. Vamos rasgar a medida certa. Furo, subo o biquinho aqui e puxo. Aí, vai ficar o corte certinho. E agora, nós vamos colocar o botão. Vou pegar a minha parte, a parte do macho, e vou colocar aqui. É muito simples esse botão de colocar, não tem dificuldade. Viro, encaixo aquela outra partezinha. Então, se o seu botãozinho tiver meio durinho, você usa o auxílio de alguma coisa pra não machucar as mãos. E tá colocado o nosso botão na parte do bolsinho. Agora, nós vamos pra parte da aba. Então, agora nós vamos fazer a abinha. Nós vamos pegar a nossa manta, eu tô usando a manta R2. Então, vamos pegar a manta, posicionar o tecido principal e passar no ferro para ele ficar grudadinho e bem assentado. Pronto, já passei, ficou aqui coladinho assim. Vou pegar o meu forrinho, vou colocar frente com frente aqui em cima, bem certinho. E agora, nós vamos passar uma costurinha, fechando essa abinha, deixando essa parte de cima aberta. Se o seu tecido tiver uma estampa que tenha direção, então você se atenta, né? A isso. O meu não tem uma direção correta, então eu não preciso me preocupar. Então, eu vou deixar essa parte aqui aberta e vou passar uma costura aqui e aqui, nas laterais e embaixo. Vamos lá.
Então, agora nós já costuramos aqui. Agora, nós vamos arredondar essas pontas de baixo. Vou pegar um cone de linha mesmo, vou juntar aqui, ó. Vou encostar na minha costurinha da lateral e na minha costurinha de baixo. E vou marcar. Vou fazer isso do outro lado também. Pronto, marcamos. Agora, nós vamos de volta para a máquina de costura e passar uma costurinha aqui arredondando essas duas partes. Prontinho, costuramos, arredondamos. Agora, nós vamos refilar, tirar o excesso. Pronto, ficou assim, bem refiladinho. Agora, nós vamos fazer a marcação do botão. Mas antes de fazer a marcação do botão, nós vamos desvirar. Desvira com cuidado. Acerta bem bonitinho assim, deixa ele bem certinho. Você vai acertando. Se você quiser ir no ferro pra passar, pra ficar bem certinho, melhor. Então, ele vai ficar assim certinho. E nós vamos passar uma costurinha de pés-ponto aqui pra fazer o acabamento. Uma costurinha de pés-ponto pra fazer o acabamento nessa parte. Então, pra fazer o pés-ponto nessa parte, eu aumentei o ponto da minha máquina, né? Pra ficar um acabamento mais bonito. Então, nós já costuramos aqui, né? Fizemos o acabamento. Agora, nós vamos marcar o botão. Eu dobro no meio, assim. Vinco o meio, pra achar o nosso meio, né? E agora, nós vamos fazer uma marcação bem em cima, contando a nossa costurinha pra cima. Contando da costura pra cima. Então, eu marquei da costura pra cima, deixa eu ver aqui, 1,5 e marquei. Da costura pra cima, eu marquei 1,5. Eu fiz como fiz na parte do bolsinho. Então, eu fiz o pontinho no meio, aí eu coloco aquela nossa basezinha, o nosso do botão, bem no pontinho que eu marquei, aqui, bem no meinho, e marco as laterais. E aí, vai ficar assim, marcadinho. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu desgrudar. Vamos desgrudar aqui essa parte do forrinho. Eu vou colocar a pontinha, subo a pontinha do meu desmanchador pra cima, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Olha só, vai ficar bem assim. E aí, eu puxo, porque dessa maneira não corremos o risco de rasgar demais e ficar o buraquinho aparecendo. Olha só. Furo bem onde eu marquei, suba onde tá marcadinho no final, vai ficar assim, e aí eu puxo.
E agora, vamos colocar o botão. Pra deixar esse botão mais firmezinho, eu vou pegar um pedacinho de manta, que sobrou mesmo. Peguei um pedacinho de manta. Vou marcar aqui pra poder rasgar a manta. Posiciono mais ou menos no meio. Marco aqui, ó. E vou rasgar minha manta. E vou colocar lá embaixo do meu forrinho. Aqui assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha só, e vou colocar lá pra servir de reforço pro meu botãozinho e não tá rasgando meu tecido com o tempo. Coloquei a manta direitinho assim. Põe a travinha. Prontinho, agora ficou certo. E a gente desvira, vai lá no ferro novamente e passa pra grudar essa partezinha do forrinho de novo aqui. Pronto, a parte do bolsinho nós já finalizamos, já fizemos as duas partes. Agora, nós vamos reservar e vamos pegar o corpinho da nossa bolsa, vamos pegar a parte jeans. O zíper, eu vou destacar o meu zíper e vou usar uma das partes. Então, com a parte dos dentinhos do zíper, eu vou colocar assim, virado pra baixo, deixo sobrando um pouquinho pras laterais. Vou colocar assim e vou passar uma costurinha aqui. Pronto, passamos o zíper, né? Costuramos o zíper. Agora, eu vou pegar o meu forrinho, vou colocar direito com direito, assim. Vou deixar bem certinho aqui com o meu zíper. Vou prender aqui pra ele não sair. Olha só, bem certinho aqui, ó. E agora, eu vou virar pra cá, assim, e vou passar uma costura bem em cima dessa primeira costura que nós colocamos o zíper. Prontinho, colocamos o forrinho, agora a gente abre pra cá. Assim, e vamos passar uma costura de pés-ponto aqui nessa parte aqui. Então, agora já fiz o meu pés-ponto, então, essa parte a gente vai reservar, que é a parte de trás. Agora, nós vamos fazer a parte da frente. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a abinha do nosso bolsinho da frente, posicionar no tecido jeans. Eu marquei o meio. Vamos marcar o meio aqui, já fiz o meu pique. Marquei o meio nessa parte aqui também, fiz o pique. E vou juntar assim, pique com pique. E vou passar um pezinho de máquina, prender nessa parte da abinha aqui. Prontinho, já prendi minha abinha. Vou levar lá pra cima.
Vou pegar a outra parte do bolsinho, a parte da frente. Vou posicionar bem certinho no finalzinho aqui, ó. Bem certinho assim. Tem o pique aqui, né? Tá meio com meio aqui. Deixa eu prender aqui. E agora, nós vamos passar a costura dessa parte aqui, nas laterais e na parte de baixo. Então, eu vou vir com uma costurinha bem na beiradinha. Não, nesse caso, eu não vou usar um pezinho de máquina, eu vou usar uma costurinha bem mais estreitinha, bem na beiradinha, só pra prender essas duas partes. Então, agora nós já prendemos as laterais e a parte de baixo. Agora, eu vou pegar o meu zíper com o dentinho virado pra baixo. Vou posicionar aqui. Como fizemos na outra parte. Coloca bem certinho lá em cima. E vou passar uma costurinha aqui prendendo o zíper. Vou aproveitar também e já vou colocar a nossa tirinha. Eu dobro a tirinha assim no meio e posiciono logo abaixo do acabamento do nosso bolsinho. Eu deixo um dedinho mais ou menos sobrando pra fora. Então, nós vamos lá pra máquina prender o zíper e prender a nossa tirinha. Então, já costuramos o zíper, já costuramos a nossa tirinha. Agora, eu vou tirar o excesso dessa tirinha. E nós vamos colocar o forro. Então, o forro, eu vou colocar direito com direito, vou posicionar lá em cima. Aqui eu fiz um pique marcando o meio, aqui também tem um pique marcando o meio. Vou deixar bem certinho aqui. E nós vamos passar a costurinha como fizemos com a outra parte. Do lado que nós fizemos a costura do zíper. Então, agora nós vamos passar uma costura bem em cima da costura do zíper. Prontinho, já costuramos o forrinho, ficou assim. Agora, nós vamos levar ele pra trás. E vamos rebater essa costura. Leva tudo pra trás, assim, acerta aqui certinho. Coloca ele lá pra baixo. E nós vamos rebater essa costurinha aqui. Com uma costura de pesponto. Acerta bem pra ele não ficar torto. Levanta a abinha, vamos levantar a nossa aba. E vamos passar uma costurinha de pesponto aqui nessa parte. Então, agora nós já fizemos o pesponto aqui. Agora, nós vamos colocar o zíper. Vamos pegar a outra parte. Vamos alinhar tudo bem certinho. Olha só, tá bem alinhadinho ali, aqui também. Aqui, pra facilitar a colocação do meu cursor, eu cortei só um pedacinho dos dentes e deixei assim, ficou assim, ó. Cortei só um pedacinho. Agora, nós vamos passar o cursor. Primeiro, nós vamos passar e vamos retirar. Deixa tudo bem certinho aqui. Olha só. Assim, ó. Vamos ver, né? Às vezes vai de primeira, às vezes demora um pouquinho mais.
Pronto, passamos, retiramos tudo e colocamos novamente e paramos aqui no meio. Opa. Agora, paramos aqui no meio. Pronto, cursor colocado. Agora, nós vamos pegar as duas partes de fora da nossa bolsinha e as duas partes do forro, trazemos o forro pra baixo, acerta bem o forrinho, coloca um alfinete pra não sair nada do lugar. E aqui nessa parte também, olha só, vou colocar também um alfinete, acerta bem certinho aqui, alinha bem, vê se ficou as costurinhas bem alinhadas aqui nessa parte, ó. Assim. Aqui também. Vê se tá tudo certinho. E agora, nós vamos arredondar esses cantinhos aqui. Vou pegar o cone de linha mesmo, como nós fizemos na parte da abinha. Pegar o cone de linha e arredondar os cantinhos. E o outro lado. Vai ficar assim, nós vamos costurar aqui pra arredondar os cantinhos. Na parte do forro vai ser a mesma coisa, só que aqui eu ainda não tenho a costura, né? Aqui eu posso me guiar por essa costura, aqui eu ainda não tenho, então eu deixo um espaço, que seria o espaço da costura. Eu gosto de fazer assim, eu deixo um espacinho, eu vou marcar aqui pra vocês verem. Que seria a minha costura aqui. Eu só tô marcando pra vocês verem, mas geralmente eu não marco. Olha só, aqui. Já tô dando a margem da costura. E aí, nós vamos arredondar também. Prontinho. Então, arredondamos tudo. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura, começando daqui, bem de baixo. Nós não vamos passar por cima do zíper. Nós vamos começar daqui, debaixo do zíper, traz o zíper pra trás. Passamos uma costura aqui, damos a volta arredondando aqui, aqui e paramos aqui. Também bem embaixo do zíper. Depois, damos retrocesso no começo e no final. Depois, continuamos a mesma coisa aqui também. Vou começar minha costurinha aqui, dando retrocesso, vou vir, vou parar aqui, vou dar vou deixar uma aberturinha, deixa eu ver quantos centímetros. Tem uns 9 centímetros, eu acho que é o suficiente. E aí, dou retrocesso de novo, retrocesso no começo e retrocesso no final. Continuo aqui e paro aqui, perto do meu zíper. E praticamente vai estar pronta a nossa bolsinha. Agora, vamos pra costura. Então, vamos lá, trouxe bem pertinho pra vocês entenderem. Eu vou colocar o meu dedo aqui nessa aberturinha, vou levantar o meu zíper lá pra cima, assim, ó. Certo aqui, levanto o meu zíper lá pra cima. Os dentinhos do zíper eu levantei lá pra cima. E vou começar uma costura daqui, dessa parte, da onde tá essa linha aqui, pra baixo, dando retrocesso.
Então, agora que já costuramos tudo em volta, nós vamos refilar, nós vamos tirar as pontinhas que estão sobrando. Pronto, desviramos, puxa o forro pra fora e vamos fechar essa partezinha aqui. Pronto, já quase finalizamos nossa bolsinha. Agora, nós vamos acertar assim, coloca pra dentro aquelas sobrinhas. Vinquei com a mão mesmo assim, ó, pra deixar ele bem certinho. E agora, nós vamos passar uma costurinha aqui, fechando essa abertura. Prontinho, finalizamos a nossa bolsinha. Agora, ajeita tudo pra dentro, bem bonitinho. Ajeita ela bem. Se quiser passar no ferro pra deixar ela toda certinha. Tira os fiapinhos. Olha só como ficou por dentro. Bem acabadinha, bem facinho de fazer, bem prática. Espero que vocês tenham gostado. Vamos colocar agora o nosso mosquetão aqui, que é a nossa alcinha. E ela tá prontinha para uso, olha só. Gostei bastante desse modelinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aqui, olha só, tem outros exemplos de estampa no mesmo modelinho. Essa daqui de cactos, olha só. Bem bonitinha, também com zíper. Essa daqui no tecido floral, ficou uma graça. Então, temos uma infinidade de estampas que a gente pode estar fazendo, né, a nossa bolsinha. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, se inscreva, que isso vai ajudar na divulgação dos meus vídeos. E até o próximo vídeo.